Então, depois que a gente já passou por essa primeira fase do tratamento, que é do organismo se adaptar à medicação e a gente conseguir um esquema terapêutico que atingiu a remissão ou melhor controle dos sintomas, né? Idealmente com apenas um remédio, mas como a gente já disse em outros vídeos, alguns casos acabam precisando de algumas associações, a gente passa para a fase de manutenção. A fase de manutenção, ela é muito importante. Por quê? Porque é o manejo adequado nessa fase que vai fazer com que a gente tenha mais chances de, na hora que chegar a fase do desmame, a gente tenha sucesso e aí esse tratamento possa ocorrer por um período de tempo determinado. Às vezes mais, às vezes menos, mas por um período de tempo determinado, que a pessoa não tenha que ficar o resto da vida tomando aquele remédio. Qual que é o grande problema que eu vejo na fase de manutenção? Gente, quando você está sofrendo, quando você está muito mal, se eu falo para você que você precisa plantar bananeira e mastigar pedra para melhorar, é bem capaz de você fazer. Agora, a fase de manutenção é aquele período em que você está bem, você não está sentindo nada e você continua precisando tomar esse remédio por um período de tempo relativamente longo sem estar sentindo nada. E aí, a gente é ser humano. E como todo ser humano, a gente esquece. Porque o sofrimento daquela primeira fase, em que a gente estava mal, inevitavelmente fazia a gente lembrar de tomar o remédio. Na fase de manutenção, a gente já não está sofrendo ou já não está sofrendo tanto, mas precisa continuar tomando o remédio. E o ideal é que seja nas mesmas doses que foram necessárias para atingir remissão. A manutenção, ela vai depender do tipo de quadro e se é primeiro, segundo, terceiro episódio. Mas o mínimo hoje que se considera é de 1 ano, né? A gente mantendo a dose de manutenção por 1 ano, tendo conseguido remissão dos sintomas, a gente tem aí até 80% de chance de não ter recaída em 1 ano, né? Mas se eventualmente nós reduzimos a dose, interrompemos antes do prazo, fazemos o tratamento de manutenção achando que estamos em remissão, mas com sintomas residuais, tudo isso faz com que a gente tenha até 80% de chance de recaída, né? Então, o que buscamos nessa fase de manutenção é diminuir o máximo possível o risco de uma recaída dentro de 12 meses após a interrupção da medicação. Tendo a pessoa passado 12 meses após a interrupção da medicação sem que ela tenha tido uma recaída, a gente considera aquele episódio encerrado. E se ela, eventualmente no futuro, volta a ter outro quadro, isso já é um novo episódio. Agora, para a gente conseguir parar de usar a medicação, o primeiro passo é esse, é a gente dar fim àquele episódio que a gente está tratando naquele momento.